Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com mais uma gravação para o nosso canal Cristalizou Cast. Então nós já pedimos a todos que ainda que não se inscreveram, que se inscrevam no nosso canal para que nós possamos continuar com o nosso conteúdo a todos vocês, tá certo? Eu sou a Viviane. Eu sou o Alan. E aqui nós temos hoje dois convidados, o Thiago e a Nádia. Nádia. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem? bem. Prazer. Um prazer estar aqui. A gente já conversou um pouco antes e estou muito realmente tocado com o ministério deles e com o que Deus tem feito na vida deles. E eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais para a glória de Deus e tudo. Amém. Nós também agradecemos, né, vocês terem aceito o convite. Sabemos que os dias não são tão fáceis, né, a agenda é bem complicada, mas graças a Deus vocês estão aqui e eu tenho certeza que esse testemunho de vocês vai impactar a vida de pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também, tá certo? Amém. Fala um pouquinho aonde que você congrega, irmão. Eu congrego na Igreja da Restauração, em Camilópolis. Amém. E você, Thiago? Eu sou da Batista Central, lá no centro de Santo André, na Industrial. Nosso irmão lá de igreja, né? Nós congregamos também na mesma junto. igreja, né? Estamos aí. Então vamos lá. O que vocês têm aí para contar e compartilhar com o nosso público? Pode iniciar. Certo, certo. Então eu vou começar o meu testemunho. Na verdade, eu tinha 1 ano, né? Quando minha mãe se converteu, ela teve a experiência com Deus e tudo. E aí então eu sempre lembro de mim nesse contexto de igreja, nesse contexto cristão. E minha infância era isso, era entupido de história bíblica toda noite ali. Qual que é a sua esmiuçado. idade hoje, Thiago? Eu tô com 22 hoje. Tá. 22. Tô com 22. E essa parte é importante da história também, né? Que minha mãe entupiu de historinha, de leitura da palavra, eu também trabalhava com os kids, então a minha vida era isso, era desenho bíblico, então essa foi a minha realidade desde pequeno, né? Inclusive, se vocês tiverem alguma pergunta, conforme eu vou falando, não tem problema. Tá. E aí desde cedo foi isso, então minha mãe vai detalhar mais isso mais tarde, a questão de o que Deus já tinha falado comigo desde a infância, de promessas e tudo, mas a gente demora para ver, né, as coisas acontecendo. E aí lá para meus 12 anos, o grupo de louvor estava, né, se construindo ali, tinha poucas pessoas ali para servir, e aí veio uma mulher dos Estados Unidos, né, que ela estava namorando, ou já casada, Canadá. no Canadá. Amém. A Mel ela estava namorando o filho do pastor. A Mel, e ela veio para a igreja e ela sabia tocar teclado, né? Aí o pessoal de casa percebeu essa oportunidade e falou assim: filho, você vai tocar teclado. Pai, eu não gosto de teclado. Filho, você vai tocar teclado. Você vai entrar no louvor e vai tocar teclado. Não, escolha. Entendeu? É isso. É dessa forma assim, de uma forma bem natural e bem pacífica, né? E aí eu entrei. E aí no começo era, né, curtia mais ou menos ali, mas tava ali. E eu toquei no louvor, fui levando isso e eu não entendia o que isso ia fazer sentido na minha vida. Na época não tinha todo sentido. Eu tocava, mas eu lembro que hoje eu olho para trás e eu lembro da sensação de algumas músicas. A questão que a gente fala da presença de Deus, da unção. Eu lembro que algumas músicas me geravam uma atmosfera diferente. Mesmo eu não entendendo muito bem, não tendo discernimento e sendo criança, algumas coisas eu experimentava ali estando no louvor. Então desde os 12 anos ali eu tive essa realidade de estar tocando louvor e tudo. Mas uma experiência real assim com Deus, algo que mudou a vida, não tinha tanto assim. Então eu fui levando minha vida, né? O tempo foi passando, e contexto de igreja e tudo, e aí chega a adolescência. E na adolescência, provavelmente vocês têm público também adolescente, jovens, eles vão se identificar muito com isso. E na adolescência é tudo muito confuso, as pessoas estão começando a viver outras coisas. Você começa a ter certo tipo de vontade, certo tipo de impulso, né? E geralmente são impulsos relacionados a relacionamento. Eu converso muito com jovens da igreja, tenho muitos amigos e tudo, e os problemas são muito parecidos, é relacionamento amoroso. Então lá com meus 15, 16 anos, me começou a gerar um incômodo que eu olhava para jovens da igreja e falava, pô, esse pessoal parece ser mais travado do que esse pessoal daqui da minha escola. Esse pessoal da escola parece ser mais fácil para eles, essa questão do relacionamento, né? E parecia ser fácil, porque eles conversavam com várias pessoas, eles tentavam fazer várias coisas e tudo, e é essa imoralidade que a gente conhece no mundo. E aí o jovem começa a ficar, né, fascinado por essas coisas. E foi assim que começou a acontecer
a gente brinca, né, que nos filmes tem a jornada do herói, né? E na jornada do herói tem a parte que o herói ele passa por um período difícil e depois ele reergue tudo. A parte difícil foi essa, a adolescência, que eu me afastei, né, da presença de Deus, mas eu estava na igreja tocando um louvor. Então eu falei, vou experimentar esses ambientes, eu quero estar com essas pessoas, eu quero me parecer com essas pessoas, eu quero ter essa facilidade de falar com várias pessoas, eu era mais fechado, né, de me relacionar e tudo. Então fui frequentando ambientes que foram me fazendo mal, né, festas e amizades e enfim, toda oportunidade que aparecia eu ia lá e abraçava, né. Baladas, né? Sim, festas. E aí, você estava com 16 anos, você falou, né, Thiago? Isso, uns 15, 16. 15, 16. Nesse período, como você falou, desde 1 ano até os 15 anos, você já tinha aceito Jesus, já tinha se batizado? Como que... Mas aceitar Jesus umas cerca de 200 mil vezes, todas as vezes que falaram na salinha, e se batizado sim aos 13, eu já tinha me batizado. E hoje, você olhando para trás, assim, quando você tinha 13 anos, você conseguia entender assim, o batizado mesmo, deixar o velho homem morrer, nascer novamente? Você já tinha essa consciência com 13 anos ou você acha assim, que foi um processo de amadurecimento que também te deu um entendimento maior sobre isso? Ótimo. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a nível de consciência isso já existia. Então, para mim já fazia sentido. A mensagem, por ter escutado por tanto tempo, a mensagem já era clara. Eu sei o que é nascer de novo, eu sei que Nicodemos falou com Jesus, eu sei que é algo espiritual e tudo, mas eu não tinha a experiência, entendeu? Então, embora eu tenha descido as águas, ter me batizado e tudo, e ter na consciência, isso já ter entendido, eu não tive a experiência do novo nascimento de fato no Espírito, entendeu? Então, acho que é muito sobre isso. Não, pode concluir. Então essa aqui é a questão, por exemplo, a gente fala de andar no Espírito, a gente fala de questões espirituais, a gente consegue entender intelectualmente, a gente consegue ver lógica em algumas coisas, mas coisas espirituais se discerne espiritualmente. Eu acho que essa era a questão. Com 13 anos, acho que eu não tinha vivido esse estalinho, assim, essa chave virando. Mas eu era um cristão, eu entendia, eu já tinha consciência, sabia o que era pecado, o que era eternidade, o que era vida eterna, o que era nascer de novo, só que a nível de consciência, entendeu? Tá, e jovem, como você falou, né? Para nós é um pouco diferente, assim, para nós é novo, nós ouvimos isso, assim, sempre quando vem alguém que é de berço, porque nós dois viemos nos converter, nós já tínhamos 30 anos, então nós já tínhamos passado por tudo isso que você falou, nós já tínhamos passado, já conhecíamos, porque nós não conhecíamos até então assim, a palavra de Deus, não só teoricamente, como também na prática. A gente veio conhecer depois dos 30 anos. Legal. Então, hoje eu dou aula para criança de 11, ela dá aula para de 8, e eu vejo crianças que estão no berço ali, que, como a minha filha está no berço, então por isso que eu tenho até um pouco mais de curiosidade sobre essa parte, tá, Thiago? E, como você falou, né, você se batizou, você já tinha consciência, tal, tudo, mas fugiu, eu tô uma pergunta que eu ia fazer no início. Em relação mesmo com toda essa consciência, com essa bagagem, ainda assim ele conseguiu de repente desviar ou se afastar? Não, digo assim, você tinha consciência, você sabia o que era pecado, da vida eterna. E quando você tinha 15 anos, você largar o mundo cristão, vamos dizer assim, você largar a salvação e começar aos prazeres da carne, isso vinha na sua mente ou não? Muito bom. Ou assim, você saía e esqueceu aquilo, deixou pra lá? Muito boa. Isso aí, eu preciso realmente trazer isso, foi muito importante essa pergunta, que é bom trazer para os pais e para os jovens que estão assistindo, os adolescentes que estão assistindo. É que diferente do processo de experiência com Deus, esse processo de afastamento não é um estalo, entendeu? Ele é gradual e lento. Então, por exemplo, a partir do momento, isso é uma coisa que a gente precisava ensinar mais para as crianças, ensinar mais para os adolescentes, deve ser uma cultura, leitura da palavra e oração diária. Isso deve ser um hábito desenvolvido assim como o hábito de escovar os dentes, alimentar o espírito, entende? E esse hábito eu não tinha, e o que acontece? São pensamentos pequenos que entram,
são certos tipos de conversas que você começa a permitir, são certo tipo de coisas que você começa a assistir. E aos poucos o inimigo ele sabe, ele é astuto, aos poucos a sua consciência vai diminuindo. Então, isso aqui mas também não é nem tanto. Tá? Tem gente que faz coisa pior. Você vai abrindo concessões. Se eu não me engano, eu não tenho um texto certinho agora para falar, em Cantares fala sobre os lobinhos que eles prejudicam, né? Não deixa que pequenos lobos prejudiquem a plantação. Não sei direito, posso estar falando uma coisa, enfim. Mas existe um versículo falando a respeito disso, que diz que como se fossem pequenas coisas, né? Tem outra que fala também que uma pequena mosca morta, ela compromete todo o perfume. Eu acho que esse é mais fácil de ilustrar. Então você tem um perfume que ele é maravilhoso, o cheiro dele é maravilhoso. Mas uma mosca morta que pousa aqui dentro acabou com o perfume 100%. Então é isso. Amizades, né, Tiago? São coisas pequenas, amizades são também. coisas pequenas, entendeu? São coisas pequenas que você abre concessão, às vezes você começa a escutar certos tipos de músicas, assistir certas coisas, conversas e tudo, e aos poucos você vai perdendo essa consciência de pecado, de o que é errado, até que chega a um nível de uma indiferença, entendeu? Foi isso que aconteceu comigo, chegou a um nível de indiferença. E aí vem essa outra parte da minha história também, que quando chegou nesse nível de diferença, tava começando lá pros 16, mas aí eu comecei a experimentar coisas, né? Eu gosto de falar sobre isso, minha mãe no começo se incomodava, né, de falar, porque é algo que traz vergonha, escândalo para a família, mas eu acho que isso dá glória, glorifica a Deus, porque diminui quem eu sou, porque eu não sou capaz de encontrar a Deus sozinho, eu não sou capaz de fazer tudo que eu faço sozinho, nem meus pais são, mas diminui a nossa força na carne e aumenta o poder de Deus. Porque na minha condição carnal o que eu fiz foi isso, eu trouxe escândalo e vergonha. Mas quando Deus entrou na minha história, o que ele trouxe foi honra, foi alegria. E o que aconteceu foi que eu comecei experimentando bebida e tudo, e fui me permitindo, como eu falei, as pequenas concessões, e eu experimentei maconha. Foi lá no final do ensino médio, experimentei, né, a maconha. Foi ruim, a minha experiência não foi boa, mas eu dei um passo para mais uma concessão, né, mais uma exceção que eu abri. Se bebida faz tão mal assim, e maconha não me deixa tão mal igual a bebida, então talvez todo mundo bebe. Então olha as astutas, sei lá. você vai fazendo pensamentos, você vai começando... Alternativas a gente vai criando, Isso, né? você vai criando raciocínios. Minimizar. Isso é muito interessante, que a gente vai criando, nossa mente vai escapes, criando... né? Isso, nossa mente vai criando raciocínios para justificar o nosso pecado. A nossa mente faz isso com constância. Não é que eu não perdoo. Não é que eu não perdoo, é que eu só não quero conviver com ela. Agora imagina, Jesus te perdoando, mas não quer conviver com você. Você está entendendo? Então nossa mente faz isso com constância. Não é que eu estou fofocando, estou comentando sobre um ato que aconteceu com a irmã da igreja. Então a nossa mente... Não é dela, uma atitude. Você começa a maquinar, a sua mente começa a racionalizar para justificar o seu pecado. Então é importante a gente estar atento com isso, a gente só consegue isso com a leitura da palavra bíblica, a palavra de Deus, né? A leitura bíblica. Então o que acontece? Isso foi acontecendo. Eu comecei a experimentar, e aí na faculdade foi aí que eu fui curtir mesmo, porque tinha muita disponibilidade, o grupo social que eu estava inserido, eles tinham esse hábito, e era um grupo que eu admirava, que eles tinham essas características que eu buscava, das pessoas mais sociáveis, mais populares, que conseguiam, sabe, essa questão social de uma forma mais fácil, e mulher também, entendeu? E essas coisas foram se abrindo, os acessos foram se abrindo. Então tudo aquilo que eu idealizei na minha adolescência, 15, 16 anos, eu meio que consegui lá para os 18, 19. Ou estava quase para conseguir por completo, entendeu? Então eu tinha um status social legal, era um cara reconhecido, que conversava com todo mundo gostava, e eu conseguia aquilo que eu queria. Só que engraçado, é essa parte que é interessante. Eu idealizei tanto esse lugar de me colocar ali, e quando eu cheguei ali era tão vazio e sem graça, que eu não entendi o porquê. Porque eu tinha a menina que eu queria me relacionar, eu estava ali, os amigos que eu queria conversar estavam ali, tudo ali eu tinha, mas eu chegava em casa, deitava e dormia. Meu dia inteiro era esse. Não tinha motivação para fazer nada, eu fumava antes da aula, então eu ia assistir a aula, o professor falando, e eu com a mente lá em Marte, entendeu? E isso. E aí minha vida foi descambando, no sentido que eu fui levando com a barriga. Tudo era difícil para mim, tudo. Lavar uma louça era impossível. Você varrer uma casa era o fim do mundo. Você abrir o caderno para escrever o que a professora estava falando era terrível.
foi até algo que Deus ministrou no meu coração depois da minha renovação, é que tudo aquilo que o inimigo vai tentar tocar na tua vida é o que ele teme. Então eu sou um cara que minha mente ela é acelerada, entendeu? Minha mente ela é criativa, tem muitas ideias. Mesmo com aquela vida eu entendi o que o professor falava. E eu tava ali. E aí o inimigo ele queria me afastar, entendeu? Tipo, cristalizar minha mente. Isso foi acontecendo. Desviar do propósito do Senhor. O propósito, exato. Era O propósito estava me distanciando do propósito. E aí aconteceu isso. E aí nessa hora que eu me assumi mesmo nessa vida, eu saí da igreja. Porque eu vivi muito tempo nessa vida mista, que eu fazia tudo isso, mas tocava no louvor. Aí eu falei, não. E assim, uma pergunta, né? Em algum momento, por mais que você falou que assim, chegou um ponto da sua mente estar cauterizada, né? Mas em algum momento você sentia o Espírito Santo de alguma forma, isso não é pra mim, eu não posso, mas eu vou, vai estar todo mundo lá. Como certo. que você, assim, simplesmente você não reagia e você fala, é a última vez? Eu vejo que eu acho que Deus ele permite a gente viver algumas coisas igual Jó, para que a gente possa entender de uma forma mais completa, sabe? E por muito tempo minha mente simplesmente não tinha culpa, não tinha nada. Mas eu acho que deu a cota, assim, sabe? Deus falou, deu tempo, agora eu vou começar a abrir seus olhos. Mas antes de começar a falar de quando o Espírito Santo começou a me dar sinais, que foi tudo muito sutil, mas depois foi muito escancarado, foi muito legal. Eu queria até passar aqui o microfone para minha mãe, porque teve outra parte dessa história, né? Que muitas vezes que eu conto testemunho, eu sempre lembro de falar da minha mãe, porque ela esteve ali orando, ela esteve ali jejuando, ela esteve ali buscando na fé. Então eu sei que também tem parte disso. Então, antes de eu contar como o Espírito Santo começou a agir, eu queria que ela contasse o que ela estava vivendo, como que foi para ela. Vou até tentar aqui, chegar aqui e passar para ela. Aí, ó, deixa aqui e pode falar como é que foi, pode deixar assim. Então, eu vou só corrigir aqui um pouquinho, que ele falou assim que ele estava no mundo, mas estava no louvor. Mas assim, a gente não sabia. A partir da hora que eu fiquei sabendo, eu comuniquei com o pastor. Até mesmo porque o meu pastor, ele trabalha com dependente químico há mais de 40 anos. Certo. Então, eu já comuniquei, eu não podia deixar ele louvando a Deus. E aí o pastor chamou ele, conversou com ele, e aí achou por bem ele ficar um pouco afastado. Mas enfim, agora eu vou contar vou tentar resumir, né? Quando ele tinha me convertido, ele tinha 1 ano e 3 meses, como ele falou no começo. E aí quando ele tinha uns 2 aninhos de idade, um novo convertido, imagine, naquela fé de oração, de jejum, de busca. Aí veio a primeira prova. Ele deu uma enfermidade que chama lupécia areata. Aí eu vou falar assim na linguagem mais que chama pelada. E aí eu levava ele nos médicos do convênio, o médico do convênio fazia os exames, nada resolvia. E aí eu entendi que aquilo era um pouco até espiritual, uma coisa para mim, para ver como que eu estava na fé. Aí eu comecei a orar, buscar e tudo. Aí na minha igreja, na época, tinha campanhas, fazer campanha. Aí eu comecei a fazer uma campanha. Foi um pastor na nossa igreja que eu amo ele, gosto dele de paixão. Assim, ele é uma bênção usada por Deus, pastor Marcelo. Aí ele foi lá pregar e eu levei o Tiago para ele orar pela enfermidade. Mas Deus dá além daquilo que nós pensamos e pedimos. Eu fui pedir para a cura da enfermidade. Na hora que ele orou, ele falou, tá bom, mãe, eu vou orar e Deus vai curar ele. Mas segura ele que ele vai cair na unção. E aí foi muito lindo, porque quem estava, todo mundo correu para ver aquela cena. E aí realmente ele caiu na unção. E com essas palavras ele falou, como Deus separou, escolheu o rei Davi, eu estou separando essa criança, hoje Deus está separando, para ser profeta nessa terra, e ele vai ser muito usado poderosamente nas mãos de Deus. E eu, muita fé, agarrei aquela promessa. Eu tirava muita foto dele, eu tirei algumas fotos, até trouxe ali, né, foto dele com a Bíblia, de terninho, foto dele com instrumento musical e fiz um caderno de oração. Falei, se Deus falou, Deus vai cumprir. Guardei e esqueci. Passaram-se esses anos todos, ele se desviou. Quando ele desviou, eu desesperadamente fui aos pés do Senhor, entrava no quarto dele, pegava essas fotos, falava, Senhor, tu não é um homem para mentir e nem voltar atrás. A tua palavra, o Senhor ungiu ele. Ele não vai ser profeta? Então ele não é um drogado.
Então o Senhor vai tirar ele dessa vida. Eu creio, mas não falando assim para Deus, exigindo, né? Com mais humildade. E ali orando, aí o que eu fazia? Toda noite eu pegava o óleo ungido, eu ungia as roupas dele, eu orava pelos amigos dele. Como a palavra diz, eu orava até pelos inimigos que vendiam as coisas para ele, para Deus salvar, Deus tocar no coração, onde ele estiver, fazer um milagre. Que eu creio que tem muitos desviados lá nessa faculdade. E Deus me dava nomes de amigos dele que também estavam desviados, que a mãe estava chorando. Foi algo maravilhoso. E aí, certo dia eu estava na igreja, um ministro do louvor já passou por isso daí, hoje ele é um homem muito usado por Deus, o Luciano. Ele estava contando um testemunho, que um jovem era nascido e criado na igreja, parecia que estava contando a vida do Tiago. Nessa época que ele contou esse testemunho, o Tiago já não estava mais na igreja. E aí esse jovem se desviou dos caminhos do Senhor e foi para uma balada. Ele contando o testemunho, o Luciano. Só que quando ele falou isso, ela apontou para onde eu estava. E ele, dentro da balada, Deus encheu com o Espírito Santo, ele foi cheio e ele voltou. Aí eu peguei aquela palavra, falei, ele está falando para mim, Deus está falando comigo, Deus ouviu minhas orações. Guardei aquela, não falei para ninguém, fiquei quietinha. Aí cheguei em casa, cheia da unção do Espírito Santo, falei, vem aqui. E ele olhando para mim, rindo, me zombando, demônio, né? Os demônios que estavam na vida dele. E eu vim aqui, eu vi, e nem para manifestar, menina, eu não sei, eu orava, vim aqui que eu vou orar. E ele olhando para mim, rindo, eu falei, tá bom, minha luta não é contra você, é contra quem está por trás de você. E continuei orando. Agora, a minha parte é essa, ele vai contar com que aconteceu muito parecido com esse testemunho, que Deus realmente falou comigo. Olha o que aconteceu depois disso, com ele. Vou contar aqui. Por cima, se quiser. Não, tranquilo. Enfim, e o que ela falou realmente é real. E aí, misturando, né, com a pergunta que você me fez, e aí, o Espírito Santo, como é que é? Às vezes incomodava e tudo. Isso é muito interessante. Depois eu fui ver um vídeo que fica no drive, né, do celular, que eu tinha gravado na época de loucura. E aí eu lembrei de uma coisa que eu fazia. Às vezes me dava uma angústia muito grande e eu não sabia para onde correr. Mesmo nessa vida assim, torta que eu vivia, meu pai me deu um ukulele. A graça de Deus, entendeu? Meu pai, ele revela a graça de Deus assim, com presentes, é o jeito dele. Ele me deu um ukulele. Um dia eu acordei e tinha um ukulele do meu lado, porque eu falei que gostei do instrumento. Eu falei, gente, pra que isso? E eu lembro que às vezes eu pegava aquele ukulele e tava em momentos de angústia. Aí um dia, nossa, aqui até me emociona, um dia eu achei um vídeo, nessa época que eu tava perdido mesmo, eu achei um vídeo de eu tocando ukulele. Eu tava tocando uma música que eu acho que o meu intelecto não estava pegando o que estava acontecendo, mas a letra daquela música estava falando ao meu espírito, e ela estava me aliviando. E aí quando eu estava angustiado, eu pegava aquele ukulele, eu tinha que tocar louvor, tinha que ser louvor. Engraçado, né? E a música é do Rodolfo, ela fala assim, mesmo que eu não te ouça, pois o mundo faz de tudo pra te calar, tu renovas minhas forças, me põe de pé e diz pra mim que tu me aceitas. E era isso, tipo, mesmo que eu não te ouça, porque o mundo faz de tudo pra te calar. Aí eu, depois de convertido, revi isso, eu falei, meu, ele tava falando comigo ali. Arrepiou tudo, eu falei, uau, eu tava surdo, entendeu? Mas ele renovou minhas forças, e a letra falando comigo. E eu só tocava porque me fazia sentir bem, só que eu não entendia espiritualmente o que estava acontecendo. Isso. Aí ela falou dessa história do Luciano e eu vou chegar lá. O que acontece? Foi dia 3 de dezembro, no meu aniversário, foi combinado de comemorar um aniversário na faculdade à noite. Faculdade à noite é um ambiente espiritual pesado, assim, um inferno mesmo. A gente ia para um bar chamado Urban Hell, só pra você ter noção. Inferno urbano. Era um lugar assim que eu não sei como eu não percebi o peso espiritual, de verdade. Era pesado. E a gente combinou, vamos no bar então depois. À noite eu tava ficando com uma menina que ela fazia aniversário no mesmo dia que eu, exatamente no mesmo dia. E beleza, vamos lá no bar comemorar esse aniversário. Eu falei, chegou a noite. E essa é uma parte, eu gosto de contar os detalhes porque Deus parece que ele foi me desvendando a história aos poucos, sabe? Me mostrando cada detalhe como é importante. Eu tinha um colarzinho que minha tia deu de Israel, né? De prata lindo, eu amava aquele colar. Eu ficava com aquele colar e me sentia incrível. E aí, o dia começou como? Eu fui pro trem, achei um amigo meu, perdi o colar.
eu vejo como se fosse simbólico isso. É como se, tipo, Deus tivesse tirado a mão. Agora eu vou deixar você ver. Eu vou, sabe, tá a graça aqui, tô te protegendo, agora eu vou deixar você ver a realidade. Perdi aquele colar. Sumiu aquele colar. Cheguei já angustiado na festa. Angustiado. Eu achei uma amiga minha, né, que era da manhã. E essa menina que eu tava ficando não tinha chegado ainda. Aí essa menina chegou, né, que eu tava ficando e tudo, e ela viu eu com minha amiga, aí ficou brava, aí ficou um clima horrível, sabe? A festa era minha e dela, e ficou aquele clima esquisito, tipo, sua amiga tá aqui, eu tô com raiva dela, e aquele clima ruim, a gente foi buscar as coisas pra gente usar e se divertir e tudo e tal. E aí buscamos, né, à noite, voltamos lá. E aí aquele dia tava tão esquisito que, tipo, eu tava na minha volta, eu tava olhando. Tá, eu tô com os amigos que eu queria estar. Check, na minha listinha. A menina que eu queria ficar no grupinho, tô ficando com ela. Check também. Minha amiga tá aqui, check, tá todo mundo rindo, estamos fazendo tudo que a gente quer. Por que que eu tô tão angustiado? E não passava, tava tudo errado. O sentimento de querer fugir daquele lugar, sabe? E parece que em algum momento daquela festa ali, eu tava conversando e tudo, foi pela primeira vez que eu tava com aquele grupo e pronto, mudou minha percepção do ambiente. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu olhava na cara daquelas pessoas e eu falava... Eu olhava pra cara daquelas pessoas e falava assim, eles estão fingindo. Eu só pensava nisso, eles estão fingindo. Aquela pessoa tá rindo, ela tá fingindo. Tá fingindo. Não é natural. Deus abriu a visão espiritual dele, né? Isso, foi uma visão espiritual. Eu Eu falei, fé, eles estão realmente mentindo, eles não estão felizes, eles não se gostam, é tudo uma mentira isso daqui. E eu fiquei angustiado com aquele ambiente. Mais engraçado é que mais cedo, antes de começar a festa, eu estava voltando da academia de bicicleta, e eu vi um pessoal da igreja vendendo cocada. Eles estavam vendendo cocada, não era nada tão incrível, não era uma festa, eles não estavam ficando com ninguém, eles estavam só vendendo cocada para o pessoal da igreja. E eu olhei para esse pessoal da igreja, cumprimentei eles, e a sensação que eu tive foi oposta. Foi tipo, eles estão bem, eles estão felizes, o rosto deles resplandecia. E ao mesmo tempo eu cheguei em casa e eu estava assim, nossa, parece que vai acontecer alguma coisa de errado hoje. E aconteceu. Então eu vejo tudo isso como o Espírito Santo ali, ele começou a abrir meus olhos. Ele falou, tá bom, já deu o tempo, entendeu? Já aconteceu o que tinha que acontecer, tranquilo. Só que não foi um estalo tão grande assim nesse momento, teve outras partes da história que tinha coisas para tirar da minha vida. E eu vejo que para a gente voltar para Cristo, o Rodolfo Abrantes ele fala muito isso. Tem uma pregação do Rodolfo Abrantes que é a recompensa de largar tudo. Você precisa largar. Se você quer ver algo com Deus, você tem que largar algo anterior. E aí, beleza, eu falei, Deus, tranquilo. Eu tô convencido de que talvez isso aqui seja melhor, porque depois fizeram uma festa surpresa para mim, na casa da mãe de um amigo meu que é pastora. E era só a mãe do amigo meu, o pai dele, que também é pastor, meus 2 amigos de infância e eu. Eram 5 pessoas, não tinha droga, não tinha barulho, não tinha sinuca, só a gente sentada numa sala, a Giovana. Só a unção, Espírito Santo, Deus. Ali eu estava em paz. Ali eu estava... Era isso, ali eu estava em paz, entendeu? Eu falei, meu, que lugar é esse? E eu fiquei refletindo, eu falei assim, nossa, beleza, Deus, eu quero voltar para a sua presença, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu vou precisar parar de ficar com essa menina, porque eu estou gostando disso, tá legal isso daqui. E esses pensamentos, mais uma vez, sobre relacionamento permeavam a minha mente. Até que um dia, nem sei se você sabe dessa parte da história, talvez eu tenha contado, eu estava num trem, pensando, né, na minha mente, vou ter que parar, pensando, conversando com Deus na minha mente, assim, perguntando a si, pro mundo, enfim. Essa mulher foi pedir informação para mim, como é que faz para chegar em tal lugar? Beleza, dei a informação, mas ela não parou de conversar, puxamos assunto, papo vai, papo vem, não sei para onde a conversa levou, só sei que chegou nesse assunto. Quando chegou nesse assunto, ela falou assim, é o seguinte, o homem que controla os seus impulsos sexuais, ele consegue tudo aquilo que ele foca na vida dele. Eu não lembro de nenhuma outra palavra que ela falou, eu lembro exatamente dessa frase, porque marcou a minha vida. E depois disso ela falou assim, eu digo mais, o homem que se guarda para a mulher que Deus tem para a vida dele, ele vê a recompensa disso no casamento. Aí eu fiquei feliz e revoltado ao mesmo tempo. Eu falei, ei Deus, meus amigos causaram, se divertiram, né? Saindo com um monte de gente, chega a minha vez na hora que eu tava pra ir, né? Pra ter a relação lá, entendeu? Sexual mesmo, falando abertamente. Ele interviu, mas eu vejo que até isso foi graça, sabe? E isso foi um pouco antes dessa festa surpresa, e na festa surpresa eu fiquei pensativo e tudo.
Aí eu falei, vou aproveitar que tá esse momento que eu tô me sentindo em paz. Eu falei, gente, o que vocês acham? Vocês acham que tem que cortar a relação com essa menina? Todo mundo ali, unânime, falou, acho melhor. Vocês estão em um caminho diferente. E eu fui e falei com ela, é isso aqui que eu tô vivendo, você tá vivendo tal coisa, e eu acho melhor a gente parar, sabe, com isso e tudo. Eu falei, concordo, tô vivendo um caminho diferente, você tá nessa outra vida e tudo, é melhor a gente se distanciar. Só que engraçado, geralmente quando eu me distanciava, cortava qualquer tipo de relação, seja ficando ou não, gerava um tipo de angústia e tudo, mas era legal e tudo, mas dessa vez gerou muita paz, uma empolgação, era como se Deus estivesse me dando, mostrando um pouco do que iria vir mais pra frente. Então me deu paz, e eu fiquei em paz com isso, e tranquilo. Depois disso foi outro processo de Deus na minha vida, que foi o processo de, já que agora eu estou me esvaziando de mim, me esvaziando de aquele lixo que eu mexi, eu precisava me encher de Deus. E a presença da Giovana Pasqualini, né, essa mãe do meu amigo, foi muito importante, porque ela é uma pastora, e ele era meu amigo, então eu vivia na casa deles. E aí o que acontece? 2 viagens muito importantes na minha vida. A primeira foi na casa de um amigo meu de chácara, né? A gente foi para Itupeva, e nós fomos viajar. No meio da natureza e tudo, a gente começou a conversar sobre várias coisas da vida, depois de ter passado tudo isso. E aquele papo gostoso no meio de uma natureza, a gente subiu em cima de uma pedra, uma rocha, assim, a gente estava olhando o céu, no meio do mato e tudo. E essa parte mais legal da minha história é essa, entendeu? A gente falando, a gente comentando sobre essas coisas que acontecem, sabe, Rebecca Brown, que tipo, saem do satanismo, Daniel Mastral, a gente estava falando sobre essas coisas assim. E esse assunto me deu temor de Deus, por quê? Quando começou a se falar sobre a crença das trevas, do satanismo, o ocultismo, começou a falar das crenças, os valores deles, eles têm valores também, eles têm um caminho pelo qual eles andam, uma série de comportamentos. E a gente começou a descrever como eles são os valores, eu simplesmente paralisei. Eu falei, eu estou cumprindo todos os valores desses caras. A minha vida está totalmente guiada pelos valores das trevas. E são coisas simples, tipo, se preocupa só consigo mesmo. Se alguma coisa, uma pessoa te incomodar, tipo, prejudique ela também. São coisas tão explícitas assim, mas é mais voltado para si, pro ego, você, eu. E isso começou a me gerar temor de Deus. Foi nesse momento assim que deu um choque de realidade, que eu tive a percepção do pecado. Essa parte é importante numa conversão, né? Uma das mais importantes. Por isso que João Batista fala, arrependei-vos. Por isso que Jesus falava, as raças de víboras, vocês estão errados, vocês estão sujos, vocês estão imundos. A gente precisa perceber que a gente está imundo. E eu percebi, eu falei, cara, eu estou muito imundo, estou muito sujo. Foi tão forte a percepção de sujeira que eu não consegui orar diretamente para Deus nesse momento. E assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que você só conseguiu identificar isso porque você já conhecia a diferença de estar limpo ou estar sujo? Porque assim, para uma pessoa, para um jovem, para um adolescente que está envolvido nesse mundo, que tem algum discernimento, legal. Você, em algum momento você tinha consciência de saber a escolha que você tinha feito. Mas uma pessoa que talvez não tenha tanto discernimento, não tenha tanto berço, essa consciência ela não é produzida, né? Não é. Não é, tanto que Deus lá no Antigo Testamento ele escreve uma tábua para o povo escrito assim, não matarás. Gente, não era óbvio. Pra gente parece óbvio hoje em dia, mas para eles precisava estar escrito não matarás, porque senão eles iam se matar, entendeu? Porque é isso, a consciência do pecado só vem pelo ouvir do que ouvir a palavra de Deus. Então é preciso você ouvir algo, é preciso que pregue, é essa a nossa função, pregar o Evangelho, é preciso. Então é preciso se escutar assim, você precisa de escutar o Evangelho, precisa se escutar o que é santo para você entender o que é imundo, o que é sujo. E eu acho que foi isso, foi escutar. Primeiro escutar tudo isso que aconteceu, né? Tudo que minha mãe falava, tudo que minha mãe pregava, e depois escutar aquele assunto, né, que me gerou uma consciência de pecado. E aí vem a parte mais legal da minha história, na minha opinião, que eu não estava me sentindo digno de falar com Deus. E eu olhei para o meu amigo, o Micael, depois olhei para o Thiago e falei, gente, orem por mim, peçam para que Deus me perdoe, por favor, que depois eu vou pedir perdão para Deus, assim, eu vou me consertar com ele aqui. Ele falou, beleza, tranquilo. E eles contam essa história, para eles foi uma coisa normal, mas é que para mim aconteceu algo interno mesmo. Ele orou, falou com Deus, a respeito da minha vida, e aí eu orei e falei com Deus. Quando eu pedi perdão para Deus, eu falei, Deus, eu me arrependi de verdade, sabe? Me perdoa e tal. Foi uma oração muito rápida, não durou nem 2 minutos. Quando eu abri o olho, eu entendi o que era novo nascimento. A gente estava no meio da mata. E, assim, eu não posso explicar para vocês de uma forma tão lógica ou racional, mas vocês podem entender isso pelo Espírito. É como se a natureza comemorasse
à minha volta. É bizarro. Eu olhava as árvores, é como se eu sentisse elas vibrando de alegria. Eu olhava para as plantas, é como se elas estivessem vibrando. Eu sentia tudo, as estrelas, tudo comemorava. O monte abriu? Entendeu? Já foi no monte? Então, Nunca fiz essa acredita. essas coisas realmente Mas a acontecem, Bíblia né? diz, né, que quando o pecador se arrepende, é uma festa no céu. Não é quando nasce, né? Quando o bebê nasce, é quando o pecador se É arrepende. verdade. Então, realmente, estava uma festa no céu. Real. Porque, através do seu testemunho, quantos jovens não vão ser edificados, né? Sim. Real, houve uma festa no céu, mas eu fico muito grato que ele pôde me dar, ele me deixou ver espiritualmente, ele abriu meus olhos espirituais para perceber isso. E aí também fala que a natureza ela clama, né? Ela clama de expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E é como se eu sentisse, tipo, que eles estivessem clamando, esperando a minha volta. E quando eu voltei, é como se tudo comemorasse. Uma coisa bacana deixar assim afirmado que tudo isso aconteceu porque você permitiu que tudo isso, porque assim, você foi atrás novamente, né? Lógico, tem a parte espiritual, o Espírito Santo, tudo, mas você estava com seus amigos cristãos novamente, e como você falou, teve uma conversa para você relembrar tudo e você saber que ali você estava sendo limpo novamente, né? Sim. Então assim, precisa de um passo também, né? Sim, com certeza. O primeiro passo para mim foi renúncia, foi renunciar àquele ambiente de amigos, porque eu nunca mais voltei para lá. Eu deixei bem claro, gente, eu gosto de vocês, eu amo a amizade de vocês, só que o que vocês fazem, o estilo de vida de vocês não comporta mais com o meu. E eu posso conversar com vocês isoladamente em outros ambientes. Esse eu não vou mais. Mudou até o horário da faculdade, né? Nós mudamos ele. Isso. Falou, não, Exato. tá. Foi pra de manhã, saiu da noite. Na verdade não. Na Porque você verdade, não isso, trabalhava, né? na verdade isso Fazia aconteceu tarde. na turma da manhã. Na turma da manhã. Ah, é verdade. Aí Enfim, foi pra noite. Aí o que acontece? E aí que eu trouxe essa história da minha mãe contando histórias bíblicas e tudo, falar as coisas desde criança, porque eu queria concluir esse ciclo dessa história aqui. Porque nesse momento que eu me consertei, que eu tive aquela experiência, que eu vi na natureza, uma alegria, uma vibração realmente feliz com a volta, é como se fizesse um download na minha cabeça e tudo aquilo que foi pregado para mim foi muito instantâneo. Tudo aquilo que foi falado foi, agora eu entendi, agora faz sentido. Mas tudo assim, foi tipo gente, faz sentido, novo nascimento, Nicodemos, é isso, é o que minha mãe falava, tudo, agora é real. E a mensagem que foi mais forte para mim, de todas as revelações, eu sempre repito isso, de todas as revelações, a revelação mais forte que eu tive na minha vida foi que, parece ser simples, mas não é, Deus é bom. É simples, não é? Parece ser óbvio, mas não é. Por que o jovem sai da igreja? Porque parece ser mais divertido lá. Mas por que Deus fala pra gente não ter relação sexual antes do casamento? Será que a gente já refletiu sobre isso? Porque Ele é bom. Porque existe algo melhor além disso. Então eu vivi aquela vida nas trevas e tudo, eu vi que é ruim. E aí quando eu voltei para Deus, eu entendi. Tudo aquilo que Ele falava para eu não fazer, tudo aquilo era para me prevenir. E não para me proibir. Era para me guardar. E não para me limitar. E essa revelação foi a mais forte da minha vida. Deus é bom. A partir daí tudo muda, porque aí eu leio a Bíblia mais agora como Ele está me conduzindo a caminhos deliciosos, a caminhos maravilhosos, melhor do que aquilo que eu estava vivendo. E aí minha vida mudou completamente. Aí veio pandemia e aí era aquela maluquice do novo convertido, entendeu? Era Bíblia, era oração, eles viram como é que eu estava lá em casa. 11 horas da noite, meia-noite, eu escutava a voz do Thiago chegando da igreja, estava evangelizando lá, passando, né? O pessoal que fuma, que... Falei, Thiago, não é assim, que é novo convertido. Tem que vigiar. E daí a pouco batia lá pedindo comida. Falei, Thiago, vai com calma. Não pode dar endereço. Evangeliza lá. Não mostra que você mora aqui. Não é assim. Faltava a maturidade, né? Era um novo convertido, aquela alegria que também acho que todos nós passamos por isso. Mas eu falei, com esse pessoal são do mundo, são muito, tem que ir com calma, devagar, evangeliza, quer dar roupa, quer dar comida, sim, mas não aqui na porta da sua casa. Mas não tinha jeito, quando eu vi o Thiago estava lá, agora acalmou mais, acalmou. Tem uma pergunta aqui, Thiago. A gente está falando, assim, a todo momento você sempre falou, né, daquilo que a tua mãe pregava, o berço evangélico, né, que você tinha, o contato que você sempre teve com a palavra,
E ao mesmo tempo, em algum momento você foi julgado justamente por isso? Por tudo isso acontecer na sua vida e você está em outros caminhos? Como assim? Preciso entender. Eu fui julgado onde? Tá vendo? Sei lá, de De repente, ter desviado, né? amigos ou até pessoas do seu convívio que sabiam que você era um cristão, mas ali você estava afastado. Então, assim, tá sim. vendo, ó, a vida inteira na igreja, a vida inteira tocando, louvando, e olha lá, esse tipo de... Com certeza. Com certeza, até porque isso é outra coisa muito importante de se falar. A gente idealiza muito o ser humano. Sim, Vocês, eu, minha mãe, nós temos uma natureza pecaminosa, a gente precisa entender isso. sim. E eu era uma criança muito idealizada, por ter nascido na cristão, o cara de louvor e tudo, o Tiaguinho, esse era o meu nome, Tiaguinho. Só que Estudava em escolas cristãs. escolas sempre tinha cristãs, só que o preocupação Tiaguinho com- tem a mesma tendência pecaminosa, eu não era assim, esse anjo, sabe? Super-herói, né? Não, entendeu? Por isso que eu acho muito mais importante a vulnerabilidade. Assim, Então, eu perguntei, porque às vezes as pessoas, assim, ouvindo o testemunho, né, de cristão que esteve sempre ao altar e de repente caiu, então às vezes cria-se uma barreira. Sim. Nem sempre vale a pena você investir espiritualmente no seu filho, mas eu vejo que não, que se não fosse toda essa fé, todo isso que você plantou, a palavra, os princípios, não teria feito o retorno, É né? verdade. Então, assim, hoje as pessoas ainda, a gente entende que as pessoas ainda se apegam a enxergar que dessa forma, com o julgamento, né? Porque muitas das vezes as pessoas vivem uma vida cristã e caem, mas... Não, eu posso até responder então a sua pergunta, já que ele não respondeu assim. Da nossa igreja, ele não teve muito julgamento. Por quê? Porque eu não falei. Eu não falei pro pessoal lá. Eu acho que a maioria, poucos devem saber. Então, assim, eu falei pro pastor, né? Eu acredito que alguns irmãos ali que participam do discipulado, junto com meu esposo, que é aqueles irmãos que eu sei que não ia ficar, né? Orou. Mas eu, como mãe, como cristã eu falhei, assim, eu achei, eu investi muito, eu me renunciei muito. Então, o dia que eu peguei a mochila dele, que eu vi aquela droga, aí, assim, depois veio a oração, o Espírito Santo mandou eu pedir perdão, mas veio palavras, eu falei, não pode, você não, porque pra mim ele era um menino que ele tinha só elogio na escola. A escola, os diretores falavam menino bom, menino de Deus, menino bom. De repente aquele menino apareceu se transformou numa coisa horrível, né? é por isso que eu estava construindo essa questão, estava construindo para chegar na conclusão. Eu estava construindo que eu sempre fui idealizado como esse menino ideal, perfeitinho e tudo. É aí que foi errado. De entender, olhar para o Tiaguinho e assumir, ele tem tendências pecaminosas, assim como qualquer outro adolescente da idade. E aí, trabalhar a vulnerabilidade, trabalhar essa questão de confissão, sabe? Se tivesse confessado pequenas coisinhas do começo, não teria tomado essa proporção toda. Mas, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta também. Como vocês disseram, né? Você estudou em escola cristã, ia para a igreja de novo. Aí mais para você mesmo, Thiago, assim, quando você começou a visualizar o mundo, até porque você estava dentro da igreja, estudava escola cristã, já ensinavam também a palavra, tudo tinha os princípios cristãos. E quando você precisou sair desse mundo cristão, chega uma hora que nós temos que se deparar com o mundo, né? Você vai começar a trabalhar, vai ter a faculdade que não é uma faculdade cristã. Você acha que foi isso que te despertou a curiosidade, assim, de você não ter vivido nem, assim, não ter amizade de repente com um menino que era do mundo? Você acha que isso despertou mais ou não tem uma relação? Sim, não, com certeza pode ter uma relação, porque primeiro para mim a relação de pais, discipuladores, líderes e tudo tem que ser uma relação de amizade e vulnerabilidade. Eu aprendi isso depois de velho. O que é vulnerabilidade? É você abrir erros simples, erros comuns e abrir as dificuldades, o coração, abrir as dores. Eu não tinha essa cultura, eu era um cara muito na minha. Eu gostava da minha ideia, né, do ideal do Tiaguinho. Eu tinha a minha fama, mas não era essa pessoa. Eu gostava da minha fama,
não queria viver aquela vida. Mas enfim, viver numa escola cristã e tudo, era muito mais fácil, sim, era muito mais tranquilo o convívio. E aí eu tive essa vivência com outras pessoas, foi muito ameaçador. Porque eles já viviam outra fase da vida deles, já tinham uma vida sexual ativa, eles já cobravam das pessoas que não tinham. Tem essa zoeira. Ih, você não, entendeu? Você é virgem, virgão, essas coisas, entendeu? As pessoas passam por isso com cristão. Só que, se for um cristão maduro, por exemplo, meu irmão, eu não deixei ele passar por isso de novo. Que ele é meu parceiro, eu ando com ele, eu não sou o irmão melhor do mundo, mas eu busco não deixar essa história se repetir. Porque eu falo assim, irmão, de verdade, se vier te zoar, você fala assim, cara, pra que eu vou fazer isso agora? Eu vou gastar tempo, eu vou gastar energia? Tem hora certa. Ou seja, ele sabe explicar o porquê ele não está fazendo isso. Ele tem uma maturidade de falar, eu não faço isso não é porque eu não tenho possibilidade, porque eu não consigo, porque eu sou inseguro. Eu não faço isso porque eu não quero. Entendeu? Você se afasta dessa zoação, dessa humilhação que as pessoas vivem. Mas eu não sabia, eu não tinha maturidade, eu era um cara pra dentro, eu era um cara que só tava coisa cristã e tudo, escola cristã, então eu não desenvolvi essa malícia de saber conversar com as pessoas do mundo também, de me posicionar, mas ter segurança de falar, isso é o que eu acredito, eu não faço isso por causa disso e pronto, com confiança. Eu não teria nem sofrido, entendeu? Zoações, pressão social, talvez eu teria sofrido. Sim. Meu irmão não sofre isso hoje em dia, por exemplo, na escola dele. Ele é um cara que ele traz coisas pra escola. Então ele levou xadrez, o pessoal começou a jogar. Então ele já falou, o professor já abriu, eu fiquei muito feliz. O professor já abriu para falar sobre se Deus existe ou não, um debate sobre essas coisas da vida. Ele falou, porque é a conversa que a gente tem, né? A conversa com meu irmão, ele é novo, mas eu tenho conversa aqui com ele, entendeu? Conteúdo. E aí ele falou sobre a existência de Deus, porque ele acredita em tudo, o professor dele ficou bolado, porque ele é ateu, ele ficou pensando, pô, real. Eu acho que sim, Ele existe falou que Deus. ele até chorou, né? O professor ateu disse que até se emocionou, ele ficou todo disfarçando lá. Então, assim, Entendeu? não é Tinha maturidade. uma comparação, que a gente não pode comparar, mas através dos erros do Tiago, porque eu sempre fui uma mãe assim, eu não deixar nem cair, super protetora. Não façam isso, Como aconteceu com o Alerta, Tiago, perigo. sempre queria para pôr escola cristã, sempre era, como ele falou, era o dia inteiro palavra, Bíblia. Aí o Daniel, eu já dei mais uma liberada, o Daniel já foi para a escola pública, então assim, o Tiago, o Daniel está com 15 anos hoje, imagina a maturidade que o Daniel tem hoje, o Tiago, ó, ele pegou maturidade muito rápido. Uma que ele falou, agora ele tem o Tiago para conversar, para aconselhar, né? As experiências Para negativas ser dele. vulnerável. Mas ele amadureceu muito, ele lê, ele assiste muito, sabe? A mente dele. E ele também, Deus também, quando ele tinha um ano e pouco, veio um pastor americano e o pastor ungiu ele e orou, eu guardo muito essas palavras, como evangelista. Falei, lá cada um tem um ministério, né? Então, ele vai sendo evangelismo. E ele evangeliza já. Ele evangeliza, assim, sabe? Os amiguinhos dele, eu falei assim, agora tem que estar orando para Deus estar cobrindo, né? E em relação à música, como que você introduziu, em que momento? É uma ótima pergunta também. O que acontece? Na pandemia foi o meu tempo com Deus. Era o dia inteiro isso. Então assim, ou eu estava no livro cristão, ou vendo uma pregação, ou cantando, ou louvando, ou lendo a Bíblia e tudo. E eu já tinha contato com a música do louvor, lá dos 12 anos que eu falei. Eu também já tocava violão, bem básico assim, né? E o que acontece? Só que na pandemia começou a despertar algo diferente no meu coração. Que eu tava tão assim, sabe, eu quero muito louvar, eu quero tirar isso, né, se expressar, sabe, botar pra fora. Que eu tocava violão, mas agora eu queria cantar. E eu cantava sem técnica nenhuma, era muito engraçado. Eu cantava, no outro dia eu ficava rouco. Era sempre assim, cantava, no outro dia eu ficava rouco, cantava, no outro dia eu ficava rouco. Esperava me recuperar, agora eu vou cantar e ficar rouco de novo. Era isso. Só que começou a despertar a vontade de cantar muito forte. E eu comecei a pesquisar, né? Tudo em casa, como aula de canto, como fazer exercício de voz, né? E aí começou assim, essa questão do louvor. E é recente a questão do canto, né? Não me considero uma pessoa que sabe cantar muito bem, isso é básico, estou aprendendo. Mas aí sim, aí chegou um dia, certo dia, tava na casa do meu tio lá, e eu tava com violão, e aí do nada veio dentro de mim, por que você não compõe? Eu falei, é verdade, por que eu não faço uma música? Eu nunca pensei nisso antes, não tinha essa ambição, não era um plano. Aí eu fiz uma bem rapidinho lá. É uma música que até ficou meio perdida, que veio outras depois que eu acabei gostando mais, ela ficou meio perdida.
Mas esse negócio começou a me dar prazer de trazer músicas. E aí o que eu comecei a fazer? Eu começava a louvar os louvores, só que Deus me deu um direcionamento. Tá, pega essas músicas, louva, mas depois deixa rolar. Eram as mesmas notas, só que eu ia cantando o que vinha no meu coração. Então, vamos supor, estou cantando uma música que poderoso Deus, mas aí daqui a pouco começava a fluir com outra letra, sabe? Adorando. Começava cantando, depois ia adorando. Ia sendo natural, isso começou a me dar prazer. Então, eu comecei primeiro escutando palavras, depois bastante prazer pela oração, depois veio o prazer pela adoração. E foi assim que eu comecei a compor. Primeiro, esse dia que veio esse desejo, e depois os espontâneos. E aí que começou, então o contato com a música foi cedo, mas de compor foi muito recente, foi na pandemia, foi nessa fase que eu tava, entendeu? Nessa questão. Tem alguma coisa que você pode mostrar pra nós, Thiago, pessoal? Eu queria mostrar. Aí não trouxe o ukulele, porque o ukulele tá meio desregulado. Eu acho tão linda Pode ir. a coisa do ukulele, mas ele estava correndo. Não tem problema. Não. Então, essa música aqui eu acho que vai ser a primeira que eu vou lançar, não foi a primeira que eu compus, mas ela aconteceu, eu gosto de falar fraqueza por causa disso, porque de verdade, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu não estava conseguindo vencer um pecado específico, estava me sentindo escravizado por aquilo, eu falei, vou passar a noite inteira aqui com Deus. Peguei um livro, uma bíblia, um violão, vou passar a noite inteira aqui buscando a Deus até isso se resolver. Então eu virei a noite ali, lendo, orando e ia mesclando as atividades. E aí no final eu tava com o ukulele no violão, eu queria estar com ele aqui, mas ele tá zoadinho, precisa arrumar. Tava com o ukulele e eu comecei a tocar, né, umas notas e tocando, e a música veio pronta, assim, foi uma das vezes que a música ela já veio. Eu vou cantar o refrãozinho um pouco dela, mas essa música fala sobre liberdade, que é o que eu não tinha no mundo, mas eu conheci em Cristo. Então eu vou dar uma palhinha pra vocês, né, um pouquinho da música, e é isso, então vamos lá. Apareça, que teu nome cresça, aonde há o teu espírito, a liberdade. Apareça, que teu nome cresça, aonde há o teu espírito, a liberdade. O Deus que criou o universo inteiro, na palma de suas mãos está a terra. Diante do trono há um mar de vidro, semelhante a um cristal. No meio do trono e à sua volta, quatro seres não param de cantar. Santo, 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 santo é o Senhor. Apareça, que teu nome cresça, aonde há o teu espírito, a liberdade. Muito bom, muito bom. Foi isso, Tem essa aquela lá que se apresentou lá no concurso. É, lá tem outra bonita. Se desse tempo de Se apresentar quiser um pouquinho. tocar, fica à Quero passar um vontade. pouquinho dela, é linda, Tá. é muito bonita. Eu gosto mais Ele das apresentou histórias na das Batista. minhas músicas do que as próprias músicas. Eu gosto dessa. Eu amo que as apresentou histórias. na Batista. Essa é outra história que também é um momento de fraqueza, mas a gente estava numa vigília. Então eu e meus dois amigos, a gente começou a confessar nossos pecados e tudo. E a gente começou a ter um momento de adoração. A gente falou, vamos deixar fluir e deixa rolar, deixa o que Deus quer fazer. E aí a gente tinha muitas questões, cada um com uma insegurança, cada um com uma coisa, a gente orou por isso e fomos para um momento de adoração. E aí nesse momento de adoração eu tava tocando um louvor lá e tudo, aí do nada, mais uma vez apareceu isso. Só que esse louvor eu vejo muito como algo profético, que é como se fosse Deus falando conosco. Então no momento do louvor do nada ele começa a falar, filho meu,
e ele começa a trazer uma mensagem para nós naquele ambiente de vigília. E eu vou cantar aqui para vocês. Filho meu, eu te amo tanto, assim você soubesse. Filho meu, estou te preparando, se você soubesse. Os grandes não conseguem me ver, estão olhando muito o espelho, mas vocês olham pra mim. Se vocês soubessem, filho meu, eu te amo tanto, assim você soubesse. Porque você se distrai, olhando o que não importa, só olha pra mim. Eu cuido do resto, porque você se distrai, o resto não importa, só olha para mim, eu cuido do resto. Eu senti de falar para vocês, descanse em Deus. Faz a obra que vocês estão fazendo, que o resto Ele não vai deixar faltar nada. Amém. Não vai não. Muito bom. Estou impactada com as letras, com o testemunho. E o objetivo é esse, né? O nosso objetivo é que outras pessoas, outras almas sejam impactadas e sejam alcançadas pelo nosso testemunho e pela palavra de Deus. E é um testemunho que ele vem ensinar tanto de você, assim, vindo do berço evangélico, né? Como que é, né? Para uma criança se transformar num adolescente, uma adolescência para um adulto, como também para os pais, né? Para alertar os pais. Falo isso até porque hoje nós temos uma menina de 11 anos e é desafiador, porque o mundo está aí oferecendo diversas coisas, né? Então é um testemunho assim, muito edificante, muito bonito e que traz um ensinamento muito grande para todos, tanto para o jovem como para os mais velhos que são pais, né? Tanto esse ensinamento aí. Aí, para finalizar, eu gostaria que o Thiago deixasse uma mensagem para nós, educadores, pais e pessoas, todos, né? orientadores, né? Mas uma mensagem assim, de alerta, onde nós possamos mesmo ter esses desafios e saber como lidar com eles, porque nós precisamos, acho que, abrir a nossa mente, né? E assim, talvez conhecer, porque o fato da gente ter esse contato hoje contigo nos esclarece muitas coisas, mas não são todos que têm, né, disponibilidade e nem curiosidade. Então, qual que seria a sua mensagem? Olha, até para casar com a minha história e tudo, a minha mensagem seria: todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. A gente olhar para si e entender, existe uma natureza pecaminosa em nós. Não subestimar essa natureza e não brincar com ela. É por isso que Paulo fala: de todos os pecadores eu sou o pior. Se você olhar para a vida de Paulo, impecável. Mas por que a vida de Paulo era impecável? Porque ele tinha muita consciência do quão sujo ele era. E da onde que vinha essa pureza? Da onde que vinha esse poder? Ele mesmo fala: o mal que eu quero fazer eu faço, o bem que eu quero isso eu não faço. Maldito homem que sou, quem me livrará desse corpo e tudo? Aí ele fala: glória a Cristo Jesus. Ele traz o problema, mas ele traz a solução. Se vocês forem ver a história da minha vida, eu não tenho mérito nenhum por ela, mas Cristo Jesus
Ele entrou nessa história. Então não subestime a natureza pecadora, mas entenda que também existe o Espírito de Deus. E aonde há o Espírito, ali é a liberdade. Amém. Então, ao invés de ficar vendo a Bíblia como um livro de regra, por que não se aprofunda e não tem uma amizade com o Espírito Santo? Parar de pecar vai ser natural quando se conecta com o Espírito Santo. Então é isso. A mensagem que eu queria deixar é essa. Não é por nós, é pelo Espírito de Deus. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. E não subestima a natureza pecaminosa que há em nós. Mas que já está prometida para morrer essa natureza com a volta de Cristo e tudo. Amém. É isso. Amém? Bom, agradeço imensamente a participação de vocês, né? Logo, logo você também vai ter o seu podcast, o seu canal. Tem algum nome de alguma coisa? Tem. Até se vocês pesquisarem no YouTube, não tem vídeo ainda, mas vai lançar o primeiro piloto. Boto Fé. Vai ser Boto Fé Podcast. Bacana, Trocadinho. gostei. Legal, né? Legal. Boto Fé. Então, nós pedimos aí para os nossos inscritos aí, daqui a pouco já tem aí mais um canal, para que vocês também compartilhem, né? Se inscrevam aí no canal do Thiago, Bota Fé. Boto Fé. Bota Fé, tá certo? Gente, muito obrigada. Aqueles que não se inscreveram, então se inscrevam no nosso canal e logo mais teremos mais conteúdo aí para vocês, tá bom? Isso Fiquem aí. na paz. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.